Oi, som. Eu vou começar. Melhor começar, né? Oi? Dois minutos. 2 minutos. Oi, pessoal. Vou começar. Se puder, só diminuir um pouquinho esse ventilador, por favor. Obrigado, Marquinhos. Vamos começar a nossa EBD, meus irmãos. Temos pouquinhos irmãos aqui, mas não tem problema. Diminuir. Isso. Pode desligar. Na verdade, assim, se não for, o pessoal daqui não quiser, né? Eu acho que não sei se. Mas é que fica atrapalhando aqui o fone. Não, dali não. Pode deixar. Obrigado, irmão. Começar orando e pedindo a bênção de Jesus para nós nesse domingo. Né? Senhor Jesus, Paizinho de misericórdia, Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui hoje, por estarmos, Senhor, aprendendo do Teu santo nome, Senhor. Paizinho, nos ajuda a interpretarmos a Tua palavra de acordo com a Tua santa doutrina e de acordo, Senhor, com os Teus santos ensinamentos. Senhor, nos ensina a entendermos a igreja e a história dela, Senhor, como ela deve ser entendida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito conosco na Igreja Batista Shekinah. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o papado. E essa palavra, papado, eu não sei se os irmãos lembram, na aula passada, a gente começou a falar um pouco sobre isso, porque nós começamos a falar sobre alguma das inovações que a Igreja Católica Romana teve na igreja. Quando eu digo inovações, eu quero dizer que esses ensinos da Igreja Católica Romana, eles nem sempre estiveram contidos na igreja. E aí, novamente, amor, só diminuir um pouquinho o microfone, obrigado. E aí, eu preciso falar novamente a vocês, e como eu falo todo domingo, basicamente, que o termo Igreja Católica, historicamente, ele tem sido tratado diferentemente do que a gente vê hoje. Porque hoje, se eu falo Igreja Católica, todo mundo aqui vai pensar na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Sendo que eu já estou falando isso para vocês há algumas aulas, que a Igreja Católica, ela não é necessariamente a Igreja Romana. Porque católico quer dizer, na realidade, universal. Ou seja, quer dizer a comunhão e a crença universal que nós temos como cristãos. E, historicamente, ela sempre foi tratada nesse sentido. Ou seja, no sentido de que se trata de uma igreja universal e não de uma igreja romana propriamente dita. Certo? Na aula passada, nós tivemos algumas pinceladas sobre o conceito sobre o que é o catolicismo romano, né? A gente falou um pouco sobre as crenças dos católicos romanos, a gente falou um pouco sobre o que eles creem com relação à justificação, que nós vemos que a ideia nossa de justificação, de que os católicos eles creem em obras e fé, ela não é necessariamente tão verdadeira assim, pelo menos no sentido doutrinário, né? A gente sabe que na prática é isso que se ensina, mas no sentido doutrinário verdadeiro da Igreja Católica Apostólica Romana, não existe isso de justificação mediante fé mais obras. A gente desmistificou algumas coisas, explicou algumas doutrinas, e a gente vai entrar num campo, que é o campo que eu considero mais essencial para que a gente aprenda sobre a Igreja Católica Apostólica Romana e entenda quais são as suas inovações no cristianismo e entenda por que a gente não deve seguir o romanismo, certo? E a principal inovação, a principal coisa que eles fizeram, que criaram na igreja, que não é historicamente... a igreja historicamente nunca fez isso, é justamente o papado. Então hoje a gente vai ter uma aula onde a gente vai explorar, primeiramente, o que é o papado. Segundo, como é que a gente pode entender a instituição, o papado, a instituição do Papa.
E como é que a gente pode, logicamente, rebater as falácias dos romanistas, da Igreja Católica Apostólica Romana, sobre o papado, né? Pode passar. Então, é interessante que, quando a gente vai compreender o que é o papado, a gente vai ver que, na Igreja Católica, eu vou começar a me referir à Igreja Católica como Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Só para os irmãos não ficarem confusos. Apesar de que o termo católico, como eu disse sempre, ele não é exclusivo da Igreja Romana. Mas para ficar mais fácil de eu falar e a aula fluir melhor, eu vou começar a me referir à Igreja Católica como Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, ela acredita que existe um primeiro Papa. O que é um Papa? O Papa é justamente a palavra latina, quer dizer pai, né? Na verdade, é uma expressão carinhosa de se chamar pai, Papa, né? Quem tem filho aqui já sabe, né? Talvez o seu filho, quando ele começou a falar as primeiras palavras, alguns falam mama, né? Mas tem outros que vão falar de papai. Então, Papa quer dizer uma expressão carinhosa para se referir a um pai. E é assim que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se refere a Pedro. Por quê, André? Porque Pedro, como apóstolo, e a gente vai ver que na análise deles do Novo Testamento, eles entendem que um poder especial, um poder hierárquico, ou seja, um poder de chefia, um poder mesmo foi dado a Pedro, acima dos outros 11 apóstolos. Então, Pedro ele foi dado a essas chaves, que eu coloquei aqui a representação das chaves, e aí vocês vão entender o porquê dessas chaves, está lá em Mateus 16, já devem conhecer o texto, né? Mateus 16 e Mateus 18. Mas Pedro, então, ele teria sido o primeiro papa, ou seja, o primeiro sacerdote que teria tido a chefia da igreja, ou seja, teria sido o chefe da igreja. E eles acreditam que Pedro, ele foi o primeiro papa em um lugar específico, em um lugar que foi designado por Jesus desde o princípio dos tempos, que era Roma, certo? Então Pedro, ele teve um sucessor, que também tinha as chaves. O que são essas chaves? Eu vou explicar depois. Mas Pedro ele tinha um sucessor. Esse sucessor, ele tinha outros sucessores, que também tinham as chaves, ou seja, que também tinham a hierarquia, que também tinham esse poder de mandar e desmandar na igreja. E esses sucessores, eles foram sendo sucedidos paulatinamente, historicamente, por séculos, até que a gente chegou hoje no Papa Leão XIV, que é justamente o que ainda tem as chaves de Pedro. Então, o Papa, hoje da Igreja Católica Apostólica Romana, ele não é um poder por si mesmo. Não é porque ele é Papa que ele tem poder. É porque ele está ligado diretamente a Pedro, que foi para eles o primeiro Papa da Igreja Romana, certo? Então, pode passar. Quando a gente entende isso, a gente vai... De onde é que vem isso, né? De onde é que vem essa interpretação de que essas tais chaves teriam sido dadas a Pedro, né? E aí eles utilizam o texto de Mateus 16 e o texto de Mateus 18, que depois eu vou ler com os irmãos, para dizer assim, ó: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, a Igreja Católica, ela interpreta essa passagem como dizendo assim: Jesus deu um poder especial a Pedro. E esse poder especial foi fez com que ele tivesse a primazia, ou seja, que ele fosse o chefe sobre os outros apóstolos. Existiam 12 apóstolos e ele teria sido o chefe desses 11 outros apóstolos, certo? Pode passar. Então, esse ofício de Pedro, que foi dado a Pedro lá em Mateus 16, ele é também dado a Leão, que é o Papa atual. Não porque Leão ele é Papa por si mesmo, mas porque ele tem a hierarquia que veio de Pedro. Pode passar. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, no cânon 816, eles falam assim, ó: a única igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador, depois da ressurreição, entregou a Pedro, né? E aí depois, na última linha lá, penúltima linha, na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão
com ele. Ou seja, para o católico romano, tudo está ao redor do papado. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela só é essa igreja porque ela tem o chefe, que é o Papa. E os bispos, ou seja, os ministros que estão dentro dela, dentro da sua hierarquia, só são bispos por conta do Papa. Então, para o católico, como eu falei antes na aula passada, tudo é baseado em hierarquia. Então, eles têm uma hierarquia muito rígida. Papa, cardeais, arcebispos, bispos, padres e depois os leigos, que somos, que não somos nós, né, mas que são as pessoas que estão na Igreja Católica. Pode passar. E aí eu coloquei algumas citações do próprio catecismo. Interessante que vocês, se tiverem um tempo, não é a leitura mais prioritária, tá, irmãos? Mas se vocês tiverem um tempo para poder verificar essas minhas alegações e também descobrirem um pouco mais sobre a Igreja Católica, leiam o catecismo. É uma boa leitura. Não é uma leitura que vai te edificar, porque não edifica, mas é uma leitura que pode te edificar quando você lê com as lentes de que você precisa rebater aquilo, né? Então, lá no 880, ele diz assim, ó, e colocou à sua frente Pedro. Então, Pedro, ele está na frente dos outros apóstolos. Ele tem um papel de chefia. Pontífice romano, sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si, certo? 881. Foi só de Simão, aí é a diferenciação que eles fazem, né? A quem deu o nome de Pedro, que o Senhor fez a pedra da sua igreja. Confiou-lhe as chaves desta e instituiu o pastor de todo o rebanho. Ou seja, para o romano, para o romanista, Pedro é aquele que é a pedra da igreja, não é Jesus Cristo. A pedra de Mateus 16, 19 seria Pedro. Certo? Pode passar. Volta um pouquinho aí, irmão. Essa última aqui, ó, é interessante, que ele fala assim, ó, o colégio ou corpo episcopal não tem autoridade a não ser em união com o pontífice romano. E na última linha, só pode ser exercido com o consentimento do pontífice romano. Então eles acreditam que nenhuma reunião da igreja que possa existir, de bispos, de outros padres, eles só pode existir, só pode ter autoridade se ela for ratificada pelo Papa. É por isso que, quando a gente vai ver que existem concílios da Igreja Católica que eles acham que são infalíveis, e existem concílios que eles acham que não são infalíveis. Ou seja, existem concílios que podem errar e outros que não podem. Por quê? Porque só os que são ratificados pelo Papa são que são infalíveis. Ou seja, só aqueles que o Papa dá o seu selo de ratificação é que são infalíveis. Pode passar. Então, lá no Concílio Vaticano I, que foi um concílio que falou sobre, principalmente, a instituição do papado, eles definiram 2 dogmas. O que é um dogma, André? Dogma é aquilo que não pode ser questionado em matéria de fé. Ou seja, o dogma é aquilo que eles colocam no seio da igreja e você não pode questionar. É inquestionável para todo sempre. Foram definidos 2 dogmas nesse concílio. O primado de Pedro, ou seja, a questão de que, historicamente, Pedro teria ficado acima dos 11 apóstolos, primeiro. Primazia, né, a sua autoridade maior do que a dos 11 apóstolos. E segundo, a sua infalibilidade, que em razão dessa primazia, ou seja, em razão dessa chefia de Pedro, ele seria capaz de ter, em condições específicas, pronunciamentos que são infalíveis, ou seja, que não podem errar. E aí, a gente já vê que eles colocam os pronunciamentos do Papa, por exemplo, no mesmo patamar do que a própria Bíblia. Porque se para eles a Bíblia é infalível e o que o Papa fala é infalível também, a gente tem que o Papa, ele é, em última análise, igual em autoridade do que a Bíblia. Alguma dúvida até agora, irmãos? Nenhuma? Então vamos seguir, pode passar. Coloquei uma citação do Concílio Vaticano I. Fala assim, ó. Se alguém, pois, afirmar que o bem-aventurado apóstolo Pedro não foi constituído por Cristo Senhor, príncipe de todos os apóstolos e chefe visível de toda a igreja militante, na última linha seja anátema. Anátema é separado do corpo de Cristo, é aquele que não tem parte no corpo de Cristo. Ele está falando o seguinte: se você não crê
que Pedro tem o primado de jurisdição, ou seja, o primado, a chefia da igreja dos apóstolos, você está separado do corpo de Cristo. Certo? E aí, lá na penúltima linha, tem uma apenas de honra. Eu fiz questão de grifar isso aí. Por quê? Porque qual era a discussão na época? Olha, algumas igrejas, elas entendem que Pedro, ele não tem o primado. Algumas igrejas entendem que ele teria o primado de honra. E algumas igrejas entendiam que ele tinha o primado de jurisdição. Qual a diferença entre essas três? Não tinha o primado, claro, não era chefe. Segundo, ele era somente honrado entre os apóstolos. Ou seja, Jesus ele tinha dado uma honra maior a Pedro. O que a gente vai ver que também não é verdade, certo? Mas existia essa discussão. Por isso que eles fizeram questão de colocar no cânone que apenas seria uma jurisdição também, primado de jurisdição e não apenas de honra. Né? Pode passar. Outra citação do Vaticano I, ele fala o seguinte, ó. O Vaticano I é um concílio, tá? Se alguém afirmar que o Romano Pontífice tem simplesmente uma tarefa de inspeção ou direção e não o pleno e supremo poder da jurisdição sobre toda a igreja, lá embaixo, seja anátema. Não vou ler tudo porque, novamente, são muitas citações. Pode passar. Então, a gente precisa entender e começar a afirmar e combater a ideia do papado, primeiramente, com a nossa regra de fé e prática principal, né? Eu não tinha, até agora, citado muito a Bíblia, porque era uma análise mais histórica, uma análise mais eclesiológica, vamos dizer assim, mas agora chegou a hora onde nós vamos ver biblicamente que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem inovações que não existiam na igreja e historicamente também. Então a gente vai perceber que existem argumentos bíblicos, claro, mas também existem argumentos que são extra-bíblicos, ou seja, são argumentos que vão na história e na eclesiologia, na história da igreja, certo? Pode passar. Então, primeiro argumento, né? De onde é que eles tiram essa ideia do papado? Ou seja, de que Pedro seria a pedra da igreja. Coloquei a imagenzinha de uma pedra aí. Lá em Mateus 16:8 fala assim, ó. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E os poderes da morte não prevalecerão contra ela. Pode passar. À primeira vista, a gente pode pensar que realmente Jesus estava falando de quem? De Pedro. Porque se você for ver no sentido semântico do nosso português, quando ele fala esta pedra, ele está falando o quê? Quem é que sabe de português aqui? Todo mundo já teve aula de português. Esta é próximo, não é? Então, ele está falando de algo que está próximo. No entanto, quando a gente vai ver e a gente vai interpretar esse texto à luz, não, a gente não vai interpretar esse texto à luz da gramática portuguesa, porque a gramática portuguesa é muito diferente da gramática o quê? Grega, a gente vai ver que isso não se sustenta. Pode passar. Então, primeiro, princípio da hermenêutica, princípio básico. A Bíblia interpreta a si mesma. Então, você não pode tirar um texto, um versículo de contexto e entender aquele versículo de acordo com a sua crença. O catolicismo ele fez muito isso durante a história. Ele tinha uma crença, certo? E ele fez com que essa crença se adaptasse à escritura, certo? Olha o movimento. Eles pegaram a crença e eles adaptaram a crença à escritura. Ou seja, eles fizeram com que essa crença que existia neles, eles colocaram na escritura. E aí, quando a gente vai ver o contexto de Mateus 16, alguém pode ler para mim, por favor, o texto de Mateus 16? Está aqui na tela, ou alguém pode abrir na Bíblia, etc. Faz. Isso, todo. Só não as partes as partes entre parênteses, né, que são a explicação sobre o texto. Pode falar. Pode ir. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou os profetas. Disse-lhes ele, vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse,
respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque Cristo não foi revelado pela carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do céu não prevalecerão contra ela. Muito obrigado, irmã Séries. Você, amorzinho, quando faltar 5 minutos, você me avisa, por favor, para não perder aqui o horário, que eu estou sem relógio aqui. Então, olha o contexto dessa passagem. Pode voltar. O contexto, irmãos, estava falando de Pedro ou estava falando de Jesus? Percebam que no versículo 13, no versículo 14, versículo 13, Jesus pergunta o seguinte para eles, ó. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o contexto é sobre Jesus. Todo o contexto dessa passagem está falando de Cristo. Tanto é que ele pergunta para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segue-se. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isto não foi-lhe revelado pela carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus, ele retoma o argumento de Pedro, ele retoma... O que foi revelado a você, Pedro? Foi revelado que eu sou o quê? O Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, ele retoma o argumento de Pedro e ele ratifica o argumento de Pedro no versículo seguinte. Ele vai falar o seguinte, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A declaração de fé de Pedro. Ou seja, o fato de que Pedro tinha falado que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, é a pedra de que Pedro está falando, Jesus está falando. Ele não está falando que Pedro é a pedra, ele está falando que existe uma declaração de Pedro, ou seja, essa declaração que é o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra, é o fundamento da igreja. Isso é muito claro quando a gente vê a semântica do grego e a forma como o texto está organizado. Por quê? O texto ele não fala de Pedro. O texto ele não fala da supremacia de Pedro. O texto ele está falando de quem? De Cristo. Se nós formos ver o contexto da passagem, o contexto todo da passagem está falando de Cristo. Por que do nada a gente está falando de Cristo nesses primeiros 4 versículos e depois do nada ele vai lá e insere que a pedra é Pedro? Não faz nenhum sentido. Então, esse é o primeiro argumento. O contexto ele já não faz sentido nenhum. Se a gente for interpretar semanticamente, a gente tem que a declaração de fé de Pedro, ou seja, o fato de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, era a pedra de Mateus 16, 19. Pode passar, 18, né? Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No português, a gente pode até pensar que esta pedra está se referindo a Pedro. Mas, no grego e no hebraico, isso não é uma lógica tão presente, definida. Né? Obrigado, irmã Séries. No português, essa é um termo que está o quê? Perto. E aquela é um termo que está longe. No entanto, no grego e no hebraico, isso não é tão definido. Vou mostrar aos irmãos, pode passar. Olha esse texto aqui, essa passagem interessantíssima de Atos. À proporção que se aproximava o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, crescia o povo e multiplicava-se no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este rei usou de astúcia contra a nossa raça e afligiu nossos pais, ao ponto de fazê-los rejeitar seus filhos para que não vivessem. Olha que interessante. Essa palavrinha rei, ela foi uma palavra que ela foi adicionada sutilmente na tradução. Não estou falando que a tradução está errada. No entanto, a palavra rei, ela não existe no texto original. Por quê, André? Porque omitam a palavra rei. Ele fala o seguinte, ó, que não conhecia José. Este usou de astúcia contra a nossa raça. Ou seja, no português, quem está usando de astúcia contra a nossa raça é José. Mas não era José, era o rei. Ou seja, o tradutor, ele colocou essa palavrinha rei aí para dizer que estava se referindo ao
rei, outro rei, e não a José. Certo? Então, na tradução, a gente fica claro de que este rei, que não é José, foi de que usou contra a astúcia. No entanto, no grego e no hebraico, esse rei não é necessariamente colocado. Ele não necessariamente está lá no texto. Certo? Pode passar. Outro exemplo. Se a gente fosse usar a mesma lógica católica, a gente tinha que dizer que Jesus é o anticristo, né? Porque João diz assim, ó, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este mesmo é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Ou seja, se a gente for usar o parâmetro de que este na língua portuguesa quer dizer Jesus Cristo, então Jesus Cristo é o anticristo, o que não faz nenhum sentido, certo? Então, este nem sempre é utilizado na língua grega e na língua hebraica para se referir ao termo imediatamente anterior. Ou seja, quando ele fala esta pedra, não necessariamente quer dizer que é Pedro, certo? Porque o texto ele não é, nós não estamos lidando com português e sim com grego e com o hebraico. Pode passar. E aí a pedra ela sempre foi mencionada na Bíblia, né? Novamente a gente parte do princípio de que a Bíblia interpreta a si mesma. Então a gente tem que ver se nos contextos do Antigo e do Velho Testamento que essa pedra ela foi mencionada. Peraí, será que essa pedra no Antigo e no Novo Testamento quer dizer Pedro ou não? Né? E a gente vai ver que essa pedra sempre foi mencionada se referindo a quem? A Deus, certo? A Deus no Antigo Testamento, Deus Pai, e no Novo Testamento se referiu a Cristo. O Senhor é a minha rocha, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza e que confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Não, volta, amor. Volta, por favor. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é a rocha senão nosso Deus? Né? Pode passar. Lá em Isaías, né? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Depois, uma pedra, não, pode... uma pedra já provada. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Certo? Ou seja, nunca se referiu a Pedro, porque Pedro nem existia nessa época. Então, se referia logicamente a Deus, que era a pedra do Antigo Testamento. Pode passar. A gente vai ver aí também no Novo Testamento que a pedra ela sempre foi referindo a Cristo. Sempre foi referindo a Cristo. Lá em 1 Coríntios 3, alguém pode ler para mim? 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, você fundamento um prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso, então, quem é o fundamento do Novo Testamento? Quem sempre foi o fundamento? Quem sempre foi citado como fundamento e como pedra? Jesus Cristo. Nunca foi Pedro. Né? Lá em 1 Coríntios 10 e 4 diz assim, a pedra era Cristo. Efésios 2 e 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, em nenhum outro lugar do Novo Testamento e do Velho Testamento, essa pedra é citada como sendo Pedro. E sim, sempre é Cristo. Ora, se a gente não tem nenhum outro texto do Novo Testamento que cita a pedra como sendo Pedro, é muito improvável que essa pedra seja Pedro. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. A gente não pode tirar um contexto, um versículo de um contexto e aplicar a nossa interpretação particular para dizer que aquilo ali é a nossa interpretação. Pode passar. Então a gente vai ter, por exemplo, lá em Mateus 12, 10, que é Jesus falando, ainda não leste a escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Jesus falando dele mesmo. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa, né, essa ali, foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra sempre é citada como Jesus Cristo. Pode passar. Pode. Isso, exatamente. O próprio Pedro fala. Isso.
Então, o próprio Pedro, ele reconhecia que a pedra, ou seja, o fundamento, era Cristo e não ele mesmo. Até porque Pedro não era católico romano, né? Então, vamos lá, pode passar. Atos 4:11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. 1 Pedro, que texto que o irmão Antônio falou agora, né? 1 Pedro 2:4-7. Veio a ser a pedra principal angular, certo? Pode passar. Então, a gente vai ter que afirmar que Pedro é a pedra de Mateus 16, 18 e 19, é negar, primeiro, toda uma linguagem profética do Antigo Testamento sobre Cristo. Porque Cristo sempre foi tratado como a pedra do Antigo Testamento, certo? 2, faz com que também a gente tenha uma interpretação particular de um texto isolado, que cai mediante o seu próprio contexto, como a gente já explicou. E 3, também, ignora todas as menções à mesma pedra na tipologia neotestamentária. O que é tipologia? A forma como as palavras são dispostas no texto. Em todo o Novo Testamento, pedra não é Pedro. Porque que só em Mateus 16, 18, pedra vai ser Pedro. Certo? Então a Bíblia, como Marquinhos e outros estudantes de teologia bem sabem, interpreta a si mesma. Certo? Pode passar. Aí eu coloquei várias objeções, né? Essa foi a primeira objeção. Segunda objeção, a ideia de que as chaves teriam dadas somente a Pedro. E aí é interessante, pode falar, Marquinhos. Não sei se já acabou a pedra. A pedra particularmente, sim. Porque aquele texto lá de Mateus, deixa nos originais, ele falava, né? Isso, exatamente. A abelha é pedrinha. Isso. Deixando claro que pedrinha é melhor que a pedra. Isso, essa é uma interpretação, né? Eu adotei a interpretação de que a pedra seria a declaração de fé de Pedro. Mas a gente também pode interpretar assim, não tem problema, né? Existe um jogo de palavras no grego que fala que aquela pedra seria a pedrinha, que seria Pedro, e a pedra maior seria Cristo. Essa interpretação é boa, mas eu prefiro a que fala que é a declaração de fé. Por quê? Porque quando a gente fala que Pedro é uma pedrinha, a gente ainda está falando que ele é pedra, embora seja uma pedrinha. É melhor do que uma pedrona, né? Isso, exato. Mas assim, de qualquer modo, se você interpretar o texto assim como o Marquinhos está interpretando, ou como eu coloquei aqui na interpretação, a gente vai ver que o texto ele em nenhum momento fala que Pedro é o fundamento da igreja. Nenhum momento. E isso é interessante que até os apologistas católicos, eles reconhecem. Eles falam, olha, a gente não tem como afirmar que Pedro é a pedra. Eu não trouxe aqui, mas existe uma discussão muito legal de vários apologistas católicos e mestres e padres católicos que vão discordar. Então, um deles falam que é a pedrinha pequena. Outros falam que é a declaração de Pedro. Outros falam que é a pedra mesmo. Outros falam que não. E fica uma bagunça total. Então, inclusive, esse dogma de que Pedro ele seria a pedra, ou seja, seria... só foi definido em 1870. Ou seja, a gente passou 1870 anos sem que esse dogma fosse definido da igreja, certo? Então, e aí, passando para o próximo versículo, né? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Por muito tempo, esse versículo me deu uma certa dor de cabeça. Por quê? Porque se Pedro, ele liga tudo, ou seja, tudo que Pedro fala, tudo que Pedro diz ou desdiz, ele vai ser desligado ou ligado no céu. Isso quer dizer que Pedro ele teria um poder que seria diferente, por exemplo, do poder que nós temos na vida no Espírito Santo, certo? Porque o texto ele fala realmente que foi dado as chaves. A gente não pode negar que esse texto está na Bíblia, ele está na Bíblia. Agora, o que esse texto quer dizer? O que são essas chaves? Essas chaves são um poder místico e a gente vai ver o que são essas chaves. Você pode passar. Então, quando a gente olha o texto isoladamente, realmente parece que a Pedro foram dadas essas chaves do céu. E que ele tem um primado, ou seja, que ele tem uma autoridade sobre os outros apóstolos. Pode passar. No entanto, como é de praxe na hermenêutica, a Bíblia interpreta o que? A si mesmo. Eu já falei isso várias vezes aqui. E numa exegese saudável do texto, a ideia de que somente Pedro teria sido dado as chaves não se sustenta, certo? Exegese é tirar
o sentido do texto. Quando a gente faz uma pregação expositiva, a gente primeiramente tem que entender o que o texto quer dizer. A gente não pode pegar assim, não pode não, mas eu prefiro não fazer assim. Eu prefiro não pegar um tema, por exemplo, bondade de Deus, e tentar encaixar o tema em versículos. A reforma protestante, ela sempre foi no sentido de que você tem que pegar um texto, extrair o sentido desse texto e a partir disso fazer uma aplicação. Porque senão fica muito fácil. Você pega um tema e começa a caçar versículos na Bíblia que se encaixam no seu tema. Isso não é exegese saudável, certo? A exegese saudável é você pegar um texto, tirar o sentido do texto e aplicar mediante aquele texto, certo? Pode passar. Então, a gente precisa entender, há algum texto análogo que possa nos ajudar a interpretar essa passagem? E 2, quando a Bíblia trata da expressão em dúvida, que é a chaves em outras passagens, ela trata de qual ou de que maneira? Pode passar. Lá em Mateus 18, a gente vai ver que existe um texto muito parecido. É muito parecido, onde Jesus fala assim, ó, digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido o quê? Ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Veja que Jesus está falando agora para os discípulos, os apóstolos em coletivo. Ou seja, aquela chave que Cristo deu a Pedro, ele realmente deu a Pedro, mas ele também deu aos outros apóstolos. Ou seja, as chaves aqui são um ofício coletivo de representação de Cristo na terra. Pode passar. Então, se trata de um poder coletivo dado aos apóstolos. Poder de quê, André? Poder de quê? Então, as chaves, elas são dadas aos apóstolos. Poder para quê? Pode passar. Pode passar. O texto fala de uma jurisdição universal sobre a igreja, ou seja, o texto está falando de algo que permite a gente interpretar que os apóstolos, eles têm a chefia sobre toda a igreja da terra e nada sai dos apóstolos, porque não pode existir igrejas que não sejam igrejas dos apóstolos. Não, o texto não está falando disso. O texto está falando de poder de excomunhão, que é o desligamento que os apóstolos tinham. Então, quando Jesus fala assim, ó, o que vai ser ligado no céu, o que vai ser desligado na terra, ele está falando o seguinte, vocês têm o poder de decidir, mediante o Espírito Santo, quem vai ficar ou quem não vai ficar na igreja. Isso é muito claro quando a gente entende, por exemplo, Atos. Atos está cheio de atos de o quê? Excomunhão. Uma heresia vinha, você entrava na igreja, os apóstolos falavam o seguinte, olha, você está fora da igreja, você está excomungado, ou seja, você está desligado do seio da igreja. Os apóstolos tinham esse poder porque esse poder lhe foi dado diretamente por Cristo. Mas como é que a gente sabe que ele está falando de excomunhão nesse texto? Pode passar. Olha o contexto do texto lá, do versículo de Mateus 18, né? 16. Se o seu irmão, versículo 15, pecar contra você, vá a sós com ele, mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte a igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Volta um pouquinho. Versículo 18. Volta para o versículo 18. Não, versículo 18, Mateus 18. Aqui, ó. Aqui. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. O que eles estavam falando? Olha, tudo o que você ligar na terra em termos de pessoas que estão no seio da igreja e que não querem ouvir a igreja, vai poder ser desligado do seio da igreja. Certo? De novo lá no texto, pode passar. Se ele recusar ouvi-los, conte a igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Todos os pagãos que vocês desligarem na terra serão desligados no céu. Todas as pessoas que vocês ligarem na terra serão ligadas no céu. Ou seja, o texto está falando de excomunhão, que era um poder dado aos apóstolos para tirar as pessoas da igreja mediante as suas heresias. Ele não está falando, o texto, as chaves que Jesus deu aos apóstolos, não são chaves de governo, chaves de poder. Claro,
Os apóstolos, eles tinham poder, e eles tinham poderes especiais, específicos no seio da igreja. No entanto, ele não está falando que um apóstolo ele é maior que o outro, ou que o outro tem autoridade sobre o outro. Não. O texto está falando de excomunhão, desligamento espiritual. Pode passar. Outras menções às chaves na Bíblia, né? Apocalipse 3:7. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, a gente vê que a chave como contexto de ligação ou desligamento, ligamento ou desligamento espiritual, além de serem dados aos apóstolos, eles também são dados o quê? A Cristo, porque Cristo é o verdadeiro, aquele que detém o poder das chaves, certo? Ou seja, o que são as chaves nesse contexto? O contexto dos apóstolos é o poder de excomunhão. As chaves de Cristo são as chaves de todo o universo. Cristo é aquele que governa todo o universo. Tudo aquilo que ele abrir vai ser aberto, tudo aquilo que ele fechar vai ser fechado. Não está querendo dizer que os apóstolos têm esse mesmo poder, certo? Depois, lá em Apocalipse 1:18, tenham as chaves da morte e do Hades. Ou seja, Cristo ele também tem as chaves do inferno, da morte, do Hades. Certo? Pode passar. Objeção 3, que a gente fala, né? Eles falam que o nome de Pedro aparece em primeiro lugar em todas as listas de apóstolos. Então, eles acreditam que, por Pedro ter sido mencionado primeiro, ele teria algum tipo de supremacia. Primeiro que isso é bastante querer forçar um sentido ao texto. Vocês concordam? Assim, não é porque Pedro ele foi mencionado primeiro na maioria das listas de apóstolos que ele seria o chefe dos apóstolos, né? Claro que isso tinha uma significação, um significado importante no Novo Testamento, mas, por exemplo, a gente consegue desbancar esse argumento só com Gálatas. Lá em Gálatas, Tiago é mencionado primeiro, né, do que Pedro. Ou seja, Tiago ele teria maior autoridade que Pedro? Como é que é isso? Ou seja, essas listas elas não são feitas colocando primeiro o que é chefe, não tem nada a ver. São somente listas que são colocadas na Bíblia, né? Então, além de não ter sido mencionado primeiro, Pedro é colocado como coluna juntamente com outros apóstolos. E aí é importante essa diferenciação, porque ele pode passar. Pedro, ele não é nem fundamento. Ou seja, ele não é aquilo sobre o que está fundado. Quando você constrói uma casa, o que você precisa fazer primeiro? Você precisa fazer o fundamento, senão a sua casa ela nem fica em pé. Né? Então, até tem aquela passagem da Bíblia, né? Para a gente fazer o nosso fundamento sobre o quê? Sobre a rocha. Né? Mas quem é o fundamento da igreja? Quem sempre foi tratado como sendo o fundamento? Jesus Cristo. Né? Então, naquela passagem anterior, a gente vai ver que Pedro ele não é nem fundamento, ele não é mesmo a coluna principal. Existe a diferença entre a palavra fundamento e coluna. O que é uma coluna? A coluna dá o quê? Sustentação. Mas qual é o fundamento? Cristo. Então, Pedro e os apóstolos, sem dúvida, eles davam o quê? Sustentação. Sem essas colunas, essa igreja aqui, ela cai. Certo? Então, os apóstolos, eles com certeza tiveram um papel muito importante na igreja. Mas eles eram o quê? Colunas. Eles não eram fundamentos. De modo que, se eu tirar uma coluna dessa aqui, pode ser que a igreja nem caia. Agora, se eu tirar o fundamento, com certeza ela vai cair. Certo? Então, Jesus Cristo, ele é o fundamento. Pedro, ele é coluna, junto com os outros apóstolos, porque ele fundamenta a igreja. Certo? Pedro nunca é citado à frente de Tiago. Isso pode explicar o porquê de ser Tiago e não Pedro, que lidera o Concílio de Jerusalém em Atos 15. A gente já falou sobre o Concílio de Jerusalém, mas foi o primeiro concílio da história da igreja, que foi onde os apóstolos e os mestres da lei se uniram para poder discutir sobre algumas coisas. Mas quem foi que presidiu esse conselho? Foi Pedro? Não, Pedro não presidiu isso. Quem presidiu foi Tiago. Ou seja, na história da igreja primitiva e da tipologia do Atos e da igreja primitiva, Pedro ele nunca foi tratado como sendo chefe dos apóstolos. Então, é justamente isso que eu estou tentando explicar para vocês. Alguma dúvida, meus irmãos? Pode passar. Segunda parte da nossa exposição contra o papado. A gente já passou de argumentos bíblicos, tem muitos argumentos a mais que a gente pode desenvolver, mas eu coloquei basicamente 3 argumentos bíblicos para que a gente possa também seguir na nossa exposição, porque além dessa inovação, eu tenho bem umas 10 a mais para explicar para os irmãos, né? Mas como o papado é uma coisa que é muito importante para a Igreja Católica, a gente tem que primeiro fazer com que isso caia, depois as outras coisas
a gente possa rebater, né? Segunda parte, então, a gente falou de argumentos bíblicos. Agora nós vamos para os argumentos históricos e eclesiásticos. Pode passar. A supremacia do Papa sempre existiu na Igreja Romana. Isso é uma mentira, certo? Vocês vão perceber que eu sempre coloco uma afirmação, ou seja, a supremacia do Papa sempre existiu. E aí eu vou fazer uma objeção a essa afirmação. Ou seja, eu vou tentar desmistificar essa afirmação. E aí a gente vai ver que esse título de bispo universal, esse bispo que tem primazia sobre todos os outros apóstolos, ele foi censurado pelos próprios papas. Ou seja, essa ideia de que o papa seria maior do que os outros bispos, ele foi combatido pelos papas. Alguns papas combateram. Ou seja, nem na história da Igreja Católica isso era um consenso, certo? Então já vai ver que Pelágio II e Gregório I, que esses dois foram papas, eles censuraram veementemente o título de bispo, o quê? Universal. O bispo de Roma teria o quê? Jurisdição, seria chefe dos outros bispos. Então eles não acreditavam nisso, certo? Pelágio II disse assim, declarou que o título universal era uma usurpação ilegal. Vejam que não só eles eram contra esse título, eles eram veementemente contra. Eles totalmente rejeitavam o título de bispo universal, ou seja, o bispo que manda nos outros bispos, né? E aí, eu coloquei as citações aqui, os irmãos podem ver depois, mas eu vou passar para poder dar tempo. Pode passar. A gente vai ver que o título de sacerdote universal, esse título que coloca no bispo de Roma, pode falar, irmão Antônio. Sim, muito bom, irmãos. É de um livro chamado Inovações do Romanismo, do Carlos H. Coletti. Esse livro, ele pega nas citações originais dos autores. Ele já cita originalmente. Eu não fui na citação original, porque teria que baixar o PDF. Como já estava lá, eu tirei dele lá. Mas claro que eu verifiquei também a citação, né? Mas são doutrinas que os papas, eles colocavam, né, eles escreviam, e ficou para a história que os caras não gostavam de papado, né? Então esse título de sacerdote universal não foi dado nem tomado pelo bispo de Roma, pelo menos até o ano de 601, com Bonifácio III. Ou seja, ninguém chamava o bispo de Roma de bispo o quê? Universal. Ninguém chamava. Ninguém dizia que o bispo de Roma era chefe dos outros bispos. Certo? Pode passar. Esse título de vigário de Cristo jamais foi dado, que o vigário é o quê? Aquele que representa Cristo, né? Jamais foi dado exclusivamente a alguns bispos de Roma antes do concílio de Florença, que é o concílio que a gente vai analisar depois. E ainda assim, nessa ocasião, você declarou que esse título lhe era dado reservando os direitos do bispo de Constantinopla. Ou seja, é uma bagunça de interpretações sobre o que seria o sacerdócio universal de Pedro e o que seria esse vigário de Cristo, que seria bispo universal. Ninguém, até 1870, que quando foi definido o dogma, sabia o que queria dizer isso. A gente tem que obedecer a Roma, não obedece? Como é que é? Ninguém sabia muito bem como é que funcionava isso. Pode passar. O concílio da cidade francesa aí, que eu não vou me atrever a falar, diz o seguinte, convém que todos os cristãos saibam qual é o ministério dos bispos. Sabe-se que eles são vigários de Cristo e possuidores das chaves dos reinos dos céus. Ou seja, os próprios concílios falavam o seguinte, os vigários de Cristo, ou seja, aqueles que têm o poder de Cristo, não é só um bispo lá em Roma, são todos os bispos. E essa foi a interpretação da igreja até o concílio que a gente vai ver, pode passar? Foi 1000 anos até que o bispo de Roma fosse chamado de Papa. 1000 anos até que esse bispo fosse chamado de Papa, no sentido de que ele teria uma jurisdição universal sobre toda a igreja. Pode passar. E é interessante que os pais da igreja chamavam uns aos outros de papas. Ou seja, Cirilo, ele chamava Atanásio de Alexandria de papa, em vários seus escritos. Ou seja, e Atanásio, é interessante que, vejam que ele é de Alexandria, ou seja, era lá na África. Ele não era de Roma. Como é que Cirilo chamava Atanásio de Alexandria de papa se ele não estava em Roma? Ou seja, não existia um consenso do que era e o que não era o papa. Por quê? Porque existiam vários papas, ou seja, vários bispos que em suas igrejas eram papas, eram
pais espirituais da sua igreja. Pode passar. Jerônimo chamava Agostinho de Hipona, de Papa. Pode passar. E aí, a gente vai ver que, acho que não vai dar tempo de falar, mas a gente teve, por exemplo, o grande cisma do Ocidente. O que é esse cisma, André? Aconteceu uma ruptura na Igreja Católica Apostólica Romana, onde a gente teve 3 papas simultâneos, eleitos por 3 colegiados distintos. Cada colegiado elegia o seu próprio papa, né? Então, a hierarquia ficou completamente dividida na Igreja Romana. Pode passar. A gente vai ver que Urbano VI foi eleito pelo Colégio de Cardeais e depois ele foi deposto. Aí ele não gostou. E ele falou, não, eu vou ficar reinando em Roma. Eu vou ser o Papa. Aí chegou Clemente VII e ele falou o seguinte, não, agora sou eu que vou ser eleito. Aí eles elegeram Clemente VII. Clemente VII, ele não ficou em Roma, ele foi para a França, reinar lá como Papa. E aí depois, o concílio elegeu outro Papa, concílio de Pisa, que destituiu esses outros 2 e colocou Alexandre V. Pode passar. Então a gente tem uma situação onde Clemente VII excomungou, pode passar, Alexandre V. Alexandre V excomungou Clemente VII, pode passar. Alexandre V excomungou Urbano VI, que excomungou Clemente VII, que também excomungou Urbano VI. Ou seja, a gente tem uma confusão onde 3 papas se excomungam entre si e a gente não sabe qual é a Igreja Católica. Ou seja, essa ideia de que a sucessão apostólica ela foi ininterrupta, ela não existe. Ela não existe. Certo? Pode passar. Pode passar? Então, a gente pode ver antes. Qual papa é o correto? Né? E aí o pessoal lá da época também se perguntava isso. Qual papa que é o correto? Pode passar. Já terminando nossa aula, a gente vai ver que o magistério da igreja, ele nunca foi unânime quanto ao ofício de papa. Eu coloquei várias citações de bispos e padres católicos que vão falar que na igreja primitiva não existia papado. Não existia o papa. Ele fala o seguinte, ó, esses termos de que o papa ele seria Pedro, eles são pós-bíblicos. São um bispo muito famoso. Pode passar. Eamon Duffy, outro bispo muito famoso, ele falou o seguinte, não havia papa nem bispo comum a tal, pois a igreja de Roma ela foi lenta a desenvolver o cargo de presbítero ao bispo-chefe, né? Ou seja, e aí, inclusive Clemente, que é o segundo, que eles dizem que é o segundo papa, ele não faz ele nem se diz papa, né? Terceiro, pode passar. Karl Joseph von Refele, também um bispo muito importante da igreja romana, o ocupante da sede de Roma fosse júri divino, supremo sobre todos os pontífices. Eu não posso afirmar isso, ele fala. Não posso entender como é possível que eu afirme isso. Pode passar. Yves Congar, outro cara que falou o seguinte, exceto em Roma, essa passagem não foi aplicada pelos padres para o primado papal. Não existia primado papal no Novo Testamento. Pode passar. Klaus Schatz, eu coloco vários autores, né? A resposta em ambos os casos é provavelmente o quê? Não. De saber que o quê? Se havia alguma noção de um ofício permanente para além da vida de Pedro. Ou seja, não existia papado no Novo Testamento e na história da igreja. Vai passar? Coloco outro autor que fala, provavelmente só foi nos últimos anos de sua vida que ele veio a Roma. Ou seja, Pedro ele só foi a Roma nos últimos anos da sua vida. Isso quer dizer que ele não foi papa no período que a Igreja Católica Romana disse que ele foi papa. Pode passar? Terminando. Eu vou... Próxima aula. Aí a gente vai ver as contradições a respeito da infalibilidade papal e da infalibilidade dos concílios. A gente vai ver que não existe nada de infalível nesses concílios e no Papa, certo? Alguém tem alguma dúvida, irmão? Algum irmão quer compartilhar alguma coisa, falar, perguntar? Algum apontamento, sei lá? Então, tá bom, vamos orar e vamos para nosso culto. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque Tu, Senhor, és o fundamento da igreja, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos presenteou com uma aula que nós podemos entender, Senhor, que o único fundamento da nossa fé é o Senhor. Abençoa, Senhor, para que as pessoas que estão na Igreja Católica Romana, Senhor, sejam
tocados pela tua graça, Senhor, que eles venham a entender que eles não podem colocar outros fundamentos na fé que não seja a Cristo, Senhor. Nos abençoa, Pai, nos abençoa em nossa semana, nas nossas vidas cotidianas, Senhor, que nós venhamos sempre a lembrar que a supremacia de Cristo tem que estar presente em nossas vidas. Abençoa essa igreja, abençoa o nosso culto, abençoa o nosso lanche, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.